Bom, agora com todas as partes já modeladas, eu vou partir para o corte do tecido para poder provar a saia na Lariana. Lembrando que essas aulas elas vão ficar disponíveis por 7 dias, tanto no YouTube quanto no IGTV, de maneira gratuita, e depois elas vão ser parte exclusiva do Clube Costura que Cura, que é o curso completo de modelagem, corte e costura do Costura que Cura, tá? E outra coisa que vocês têm que lembrar é que essa série, ela vai incluir 4 peças, tá? Ela vai incluir o vestidinho da aula passada, essa saia que a gente tá fazendo hoje. No começo, lá na aula passada, eu mostrei um tecido verde que a Lariana queria um top, né? Só que realmente não tinha mais o tecido para comprar e aquele tecido não ia dar, tanto pela estrutura quanto pela quantidade. Na hora que ela me mandou, tava de cabeça cheia e eu acabei não passando a metragem correta para os babados, então ficou inviável fazer aquela peça. Só que ela tá me trazendo um outro tecido pra gente fazer um vestidinho. Eu ainda não vou colocar aqui pra vocês não, porque ela vai me trazer o tecido, tá? Mas na próxima aula vocês já vão ver o tecido, o modelo e tudo mais. E a quarta peça, pra lembrar vocês que ela vai acontecer exclusivamente dentro do caminho da modelagem e é um modelo de maxi blazer. Então, olha só que lindo o modelo, vou pôr a foto para vocês verem, não dá para perder. Todo mundo me pergunta muito sobre blazer, pede muito sobre essa aula, né? Então, a única maneira realmente de assistir essa aula dessa vez vai ser dentro do grupo Caminho da Modelagem. Dessa vez as vagas são limitadas a um grupo só, para que eu possa atender todo mundo, já que é uma peça um pouco mais difícil, ela vai ser forrada, então o acabamento aí requer um pouco mais de atenção. Então, para poder atender todas as alunas com muita qualidade, né, na monitoria, porque tem monitoria também, é um grupo só dessa vez. As vagas são limitadas, então corre no link que tá na bio do meu Instagram, faz a sua matrícula já, porque as aulas vão começar no dia 4 de abril. Dia 4 de abril eu abro o grupo, começo a lançar as aulas lá dentro, e depois disso são mais ou menos 10 dias de intenso conteúdo, né? Um mini curso rápido de modelagem, corte e costura com todo o passo a passo para você aprender a fazer esse blazer. Bom, agora com todas as partes já modeladas, eu vou partir para o corte do tecido para poder provar a saia na Lariana, tá? Depois eu vou mostrar ali a costura no ponto largo para vocês. Por enquanto, o que a gente vai fazer é cortar e marcar todos os piques, todos os pontos que a gente precisa, tá? Então, presta atenção aqui comigo. Prontinho, gente, eu posicionei o molde da frente primeiro, tá? Olha só, aqui tá a margem de costura já para o transpasse, como eu falei, e aqui já tem uma margem de costura também para barra, tá? E agora eu só vou adicionar a margem de costura nas laterais. E a margem de costura das laterais eu vou fazer um pouco maior, porque eu vou fazer costura francesa. Eu não quero usar overlock nessa saia para vocês poderem acompanhar a costura, tá? Então, em vez de fazer uma margem de 1 centímetro aqui, eu vou fazer uma margem de 2 centímetros. Só que aqui, ó, onde eu vou fazer o bolso, vai continuar com 1 centímetro para eu fazer o acabamento que vocês vão ver depois, tá? Então, aqui eu deixo 1 centímetro, tá? Ó, eu fiz essa marcaçãozinha aqui e continuei a minha margem para cima com 1 centímetro. Somente onde vai ser a boca do bolso, tá? E aqui em cima também eu posso deixar 1 centímetro de margem. E agora é só recortar de acordo com a margem de costura. Lembrando que aqui embaixo já tá com a adição de margem, então eu posso cortar rente ao molde. Também, se vocês quiserem fazer a margem de costura antes, né, no papel ainda e cortar rente igual eu tô cortando aqui, fica a critério de vocês, tá? Não tem uma regra pra isso aqui, não. Prontinho, gente, eu cortei tudo que eu precisava e agora o que eu vou fazer? Eu vou marcar os piques que eu preciso para fazer as minhas dobras, tá? Então, eu vou prolongar aqui essa linha que eu esqueci, na barra, até a barra, assim, para eu poder fazer esses piques, tá? Porque agora, o que eu vou fazer? Olha só, eu marco aqui em cima os lugares certinho onde é que eu vou ter que fazer, onde eu preciso das principais marcações, como, por exemplo, as pregas. O bolso aqui não precisa porque ficou com esse recorte diferente aqui, tá? Então, a hora que eu vou tirar o meu molde, olha só. Eu tenho que fazer piques com a tesoura. Aqui, como tá bem na marca certinho, eu vou fazer um pique com a tesoura, cuidando para não ultrapassar 1 centímetro da margem. Aí eu já posso tirar, porque lá em cima eu marquei de giz. Porque olha só, olha como é que fica aqui, ó. Fica esses piquezinhos assim, porque depois eu passo o ferro para poder marcar o lugar certinho, vai facilitar bastante na hora da costura. E aqui em cima é a mesma coisa. Eu vou dar os meus piques nos lugares que eu preciso saber a marcação.
Muito bem, ó, ficou cheio de piquezinhos aqui em cima. Agora eu posso reservar a minha parte da frente. Agora, para cortar o bolso, eu vou aproveitar que sobrou essa parte aqui, ó, da lateral, da frente, tá vendo, no tecido? Eu vou usar ela já para cortar o meu bolso, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui pra cima, porque eu preciso cortar 2 vezes. Então, eu vou dobrar, vou colocar no fio certinho, vou colocar os meus pesos aqui e vou fazer uma margem de costura de 1 centímetro. Só que o que que acontece? Esse pedacinho de baixo aqui, ele vai ser a união da lateral. Então, eu tenho que lembrar que eu vou pôr na costura francesa e que eu preciso deixar 2 centímetros. Então, aqui eu vou deixar 2 centímetros, igual eu deixei antes. E só aqui onde é a boca do bolso, que eu vou deixar com 1 centímetro. E vou marcar aqui a entradinha. Aqui eu vou deixar 2 centímetros nele todo, porque é onde vai fazer as vezes da lateral da saia que eu tirei para a boca do bolso. Então, aqui eu tenho que deixar 2 centímetros nele todo, tá? E aqui em cima, 1 centímetro de margem de costura. Posso marcar aqui a dobra, não tem problema, para dobrar o meio depois. E posso recortar. Muito bem. Aqui está o bolso. Olha só como é que fica. Fica aqui a parte onde eu vou emendar na saia e a outra parte, ó, no espelho, tá vendo? Os 2 bolsinhos aqui. Aí depois, daqui a pouco, um dos primeiros passos da costura que eu vou fazer é colocar o bolso e aí vocês vão entender melhor. Agora eu vou posicionar o tecido para cortar o lado das costas. Muito bem, meu tecido tá posicionado aqui e ele tá posicionado na dobra. Eu não vou fazer costura no centro das costas, eu vou fazer ele inteiro, tá? Então agora eu posso pôr os meus pesos e já posso pôr a minha margem de costura, que vai ser toda de 2 centímetros na lateral e só lá em cima, na cintura, que vai ser de 1 centímetro. Aqui embaixo, na barra, eu já deixei 1 centímetro marcado, tá? Já vou marcar aqui o lugar das minhas preguinhas. E agora eu posso recortar. Muito bem, agora com as partes da saia recortadas, vai ficar faltando só o cos. E eu quero fazer ele um pouco diferente, porque eu não vou fazer no sentido do fio com as listras em pé. Eu quero dar um charme, então eu vou fazer com as listras deitadas. Então agora, como que sobrou aqui em cima do meu tecido, eu posso cortar 4 vezes desse cos. Muito bem, ó, eu dobrei aqui certinho o meu tecido para que eu consiga colocar os cos para eu poder aproveitar as listras, tá? Então, o que que eu vou fazer? Com o alfinete, eu vou colocar um de cada vez. E eu tô cuidando, ó, pro início do meu cos ficar na mesma listra, nas mesmas cores. Não sei se tá dando pra ver bem certinho daí de cima. Eu tô começando com a listra verde, tá vendo? Porque depois é ela que eu vou usar de referência pra fazer minhas 2 frentes, tá? Então, é importante, se eu quiser manter uma harmonia. Então, já que meu cos vai ter emenda nas costas, é importante eu cortar essas 2 tiras, né? Numa mesma disposição de listras. É isso que eu tô fazendo, ó. Tô começando aqui na listra verde, da listra verde para baixo, para que eu consiga manter as mesmas listras. E agora é só recortar e depois eu vou usar o próprio cos, o próprio tecido para cortar a de cima, tá? Prontinho, cortei meu cos. Olha só como é que vai ficar. Como as listras vão bater certinho, ó. Eu escolhi essa parte aqui para ficar aparente, então a primeira vai ser verde e aqui a mesma coisa, ó, eu consegui encaixar as 2 listras, então eu posso escolher tranquilamente, desde que as listras se encaixem aí na emenda que eu vou fazer nas costas, tá? Eu vou entretelar essas partes do cos para ficar um pouco mais firme, tá? Eu vou usar a entretela de malha, que é a única que eu tenho disponível aqui, mas poderia também ser uma entretela de alfaiataria bem fininha, tá? Cada lugar, né, cada região, elas têm um nome diferente, fica muito aí à mercê da região mesmo, tá? Olha só, essa aqui é a entretela de malha, tá vendo? Não sei se dá pra ver muito bem, ó, a trama dela, tá vendo? Ela é uma malha mesmo, ela estica um pouco pra cada lado, ó. E ela é ótima, a colagem dela é ótima. Então, eu vou usar ela, vou posicionar aqui em cima da mesa, vou entretelar, e aí a gente vai pra parte da costura.
Então, vamos lá, pessoal, vamos começar a costura da nossa saia, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é fechar as minhas pregas. Na saia, você vê que a prega não é fechada, ela é aberta e isso dá um voluminho. Eu vou fechar essas pregas só para ficar mais fácil de aplicar o cos, eu vou fechar ela uns 3 ou 4 centímetros e para ver que efeito que vai ter isso no corpo da Lariana, né? E depois, se for necessário, eu abro de novo, tá? É só para ficar mais fácil aí de fazer todas essas costuras para a prova, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu tô com o lado da frente aqui, tá? Eu vou fechar o transpasse, aqui vou virar o transpasse já, e também vou fechar essas minhas pregas. Eu vou fazer isso no ferro, por enquanto, e aí eu vou pra máquina pra fazer. Vou fazer isso nas duas partes da frente, e na parte das costas eu já vou fechar as pregas, tá? Esse é o primeiro passo. Então, olha só, lembrando que eu fiz um piquezinho de cada lado com a margem de 1 centímetro, e agora é só dobrar essa margem e ir passando de acordo com a marcação. Como o tecido é listrado, fica um pouco mais fácil de fazer isso, tá? Tem que cuidar para não puxar o tecido, porque o linho ele se movimenta, então ele pode torcer, pode repuxar. Então, eu vou fazer isso com bastante cuidado. Prontinho, fiz a primeira vira e agora eu vou virar na segunda marca, que é onde tem os 3 centímetros para transpasse. Muito bem, gente, olha só, eu já passei aqui o transpasse de um dos lados para vocês verem, tá? E aqui eu fiz uma dobra, um vinco com o ferro, sempre na linha que é referente ao pontilhado do molde, tá? E deixei aqui as marcações para onde eu vou pôr a costura. E eu vou fazer o mesmo do outro lado da parte da frente, para já poder dar sequência na costura. E agora que eu fiz as duas frentes, né, que eu fiz as marcações com ferro nas duas frentes, eu vou fazer nas costas também já o vinco no lugar das pregas. Olha só, pessoal, aqui eu já vou fazer uma costura definitiva, aqui é a vira para transpasse, tá vendo? Então, eu já tô de linha branca, porque como o avesso do tecido é branco, eu vou usar a linha branca onde for definitivo, tá? Então, começando ali da parte de cima, eu vou fazer uma costura bem rente, tá? A minha dobra aqui. Eu vou começar com retrocesso. E agora eu vou costurar até o final com uma costurinha bem rente. Finalizando aqui, eu dou outro retrocesso. Posiciono minha agulha pra cima e posso tirar o meu tecido. Do outro lado, ficou em cima da linha branca, então nem aparece, tá vendo? E agora, eu vou fechar aqui, onde tem essas marcas de dobra, eu vou fechar as minhas pregas, né? Tá vendo? Eu dobro ela aqui na marca, e aqui onde tem o outro pique, eu vou descer uns 4 centímetros no ponto grande. Então, eu vou pôr a minha máquina no maior ponto, que o meu caso aqui é o 4, e eu não vou dar retrocesso, eu vou fazer o seguinte: eu coloco a minha fita aqui pela lateral, marco aqui os 4 centímetros. E aí, eu vou vir sem retrocesso, sem nada, no ponto maior, até aquela linha. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou erguer e vou virar assim, ó. Porque aí não vai desfiar e também não vai danificar o meu tecido. Porque o linho, ele abre muito a costura, como vocês estão vendo aqui. Então, se eu dou retrocesso, eu posso danificar o meu tecido. Aí, volto e tiro aqui. Ah, vou fazer a mesma coisa em todas as outras. Prontinho, ó. A minha parte de cima, tá vendo? Eu deixo assim as minhas pregas. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tanto o transpasse quanto as pregas, e vou fechar as pregas das costas também. Bom, agora que eu já terminei de fechar as pregas, né, e fazer o transpasse da frente, eu vou passar tudo isso pra gente poder colocar o bolso. É muito ruim colocar o bolso com as pregas ainda abertas para posicionar, então a gente vai fazer isso com as pregas já passadas e assentadas, tá? Então, lembrando que eu quero as pregas todas voltadas para a lateral, né, para o lado do bolso mesmo, então eu vou passar agora bem passadinho essa parte de cima aqui onde eu costurei, dessa forma, para que ela fique assentadinha aqui em cima, tá? A mesma coisa com o outro lado.
As pregas das costas eu vou deixar elas voltadas para a lateral também. Então vai ficar um lado voltado para cada lado. E aí na hora que a Lariana provar, a gente vê se vai ficar assim mesmo, se a gente tem que mudar alguma coisa, tá? Então agora vamos ver como que a gente vai pregar o bolso. Olha só, minha saia tá aqui, tá desse lado. E eu vou encontrar o respectivo bolso referente ao lado que eu vou fazer. Então, como o direito da minha saia é virado para cima, né, com a estampa virada para cima, eu vou escolher o bolso que encaixe com a estampa virada para baixo, tá? Então, esse aqui encaixou. E aí eu posso alfinetar. Eu vou fazer isso com os dois lados da frente. E agora eu vou fazer isso, eu vou fechar essa lateral do bolso, vou mostrar pra vocês ali na máquina como é que a gente vai fazer isso. Olha só, pessoal, eu tô aqui com o meu bolso encaixadinho, tá vendo? E agora eu vou passar uma costura de 1 centímetro aqui nesse bolso. A minha máquina, ela tem umas marcaçõezinhas aqui, não sei se dá pra ver. Então eu vou respeitar essa marcação de 1 centímetro. Vou colocar o meu ponto no 3 e eu vou começar com um retrocesso. E eu posso ir tirando os meus alfinetes e posicionando a costura ali na margem de 1 centímetro. E eu vou fazer isso até a marcação aqui desse relevo, tá? Desse pedacinho que eu tenho a mais, onde tem essa marcaçãozinha azul. E dou novamente um retrocesso. Feito isso, ó, o que eu vou fazer? Com a ponta da minha tesoura, eu vou dar um pique até onde eu terminei a costura, dessa forma, tá vendo? Cuidando para não estourar a costura, tem que ser muito cuidadoso. E agora eu vou virar o meu bolso para fora. O excesso de tecido vai ficar pro lado do bolso. Então, eu vou fazer uma costura de reforço bem encostadinho aqui, para que esse bolso não fique voltando. Eu não preciso fazer retrocesso nesse caso, tá? É só seguir a costura retinho. E eu vou fazer a costura de reforço até aqui, aonde eu terminei o meu bolso, tá? Porque olha só, olha como é que vai ficar essa costurinha, tá vendo? É como uma costura de pesponto, mas é uma costura de reforço. E depois eu posso passar esse bolso pra dentro, a costura ela fica pra dentro, tá vendo? Então agora eu vou fazer isso do outro lado também. Eu tenho aqui o meu bolso alfinetado já, margem de 1 centímetro, retrocesso no início. E eu vou também até a minha marcação ali, que também tá com a caneta azul, com o giz azul. Cheguei na linha, retrocesso novamente, prontinho. E a mesma coisa, agora eu vou dar um piquezinho aqui, vou fazer ele meio na diagonal assim, até quase encostar na linha, ó. Eu cuido pra não estourar a linha. E aqui é o mesmo processo, sempre o excesso de tecido aqui voltado para o lado do bolso. E eu posso fazer o pesponto pro lado do bolso, que é uma costura de reforço, tá? Muito bem, agora eu vou passar para vocês verem qual é o próximo passo. Olha só, o próximo passo é passar o bolso para dentro, com a costurinha assim para dentro. E vocês observam que aqui onde eu dei o pique é para eu deixar a margem de costura para fora, tá vendo? Então eu vou passar ele aqui agora. E aqui eu já vou dobrar até eu unir essas duas partes aqui, tá vendo? Lembra que eu cortei certinho, né? Então eu posso passar que não vai ter erro, porque a parte de baixo do meu bolso, ó, vai se tornar a minha lateral. Então olha só como é que vai ficar. Olha só, eu lembro de colocar as pregas pra dentro. Vocês podem vincar melhor essas pregas, se for a vontade de vocês, pra facilitar. Mas é isso aqui que importa, que as laterais voltem a bater aqui. Só que antes de fazer isso, eu preciso fechar o fundo do bolso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse bolso aqui pra marcar bem o centro e vou fechar ele numa costura, tipo uma costura francesa aqui embaixo, tá? Vou fazer isso dos dois lados. Aqui tá a minha outra frente, ó. E eu vou fazer o mesmo processo, eu vou passar. Agora, a gente vai fechar esse bolso. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fechar esse bolso. Olha só, meu bolso tá marcado, né? Como eu marquei lá no ferro. E agora eu vou passar uma costura com um pezinho de calcador, que é encosta o tecido aqui no pezinho de calcador. Vou dar um retrocesso e vou seguir até o final. Agora, ó, não sei se dá pra ver bem certinho a costura branca aqui. Eu vou cortar esse excesso, essas linhas todas que estão em excesso. E pelo lado colorido do bolso, o que eu vou fazer? E agora eu vou dar uma costura de 1 centímetro aqui dentro. Então agora eu vou encostar ali na margem de 1 centímetro. Vou começar com um retrocesso, para firmar bem o fundo do bolso.
prontinho, ó. Porque depois, na hora que eu viro, o fundo do meu bolso fica limpinho, sem precisar de overlock, tá bom? Como a minha saia é larguinha, não vai marcar, não tem problema nenhum ficar assim, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um alfinete e vou marcar certinho aqui a lateral com a lateral da saia. E aqui em cima também eu vou colocar no lugar que eu programei para ser. Vou voltar as pregas todas para dentro aqui. E vou assentar o meu bolso com a linha de cima aqui da cintura, ó. Prontinho, ó, eu alfinetei aqui com as pregas todas voltadas pro lado que eu programei. E agora eu vou passar uma costurinha de segurança aqui em cima, que pode ser no ponto largo também. Vou começar aqui desde a primeira prega, para ir segurando elas. Então, vou passar num ponto grande, só para segurar mesmo. E agora eu posso tirar os meus alfinetes. E eu vou passar a costura aqui também, aqui embaixo, para segurar o meu bolso no lugar. Muito bem, agora eu já tenho toda a minha lateral refeita, tá? Com o bolso do jeito que eu programei. E agora é só fazer isso do outro lado também. Prontinho, olha só, eu coloquei o bolso nas laterais, tanto de um lado quanto do outro aqui. Eu vou assentar essas pregas agora. Vou passar o bolso bem certinho, que já tá finalizado. E eu vou assentar essas pregas. E agora eu vou unir as laterais. Então, eu coloco o direito das minhas costas, assim, com o direito da minha frente, né? Vou unir lateral com lateral, dessa forma, dos dois lados aqui. Vou unir com 2 centímetros de margem de costura, que é o que eu programei para costura francesa. Mas eu ainda não vou fazer a costura francesa, porque ainda é uma prova e pode ser que eu tenha que mexer em alguma coisa, tá? E paralelo a isso, eu também vou fechar apenas um dos cós para eu poder provar com o cós nela, tá? Olha só, vou fechar a lateral com 2 centímetros de distância. Vou fazer no ponto grande, tá? Vou dar retrocesso no início e no final. Agora, para unir esse cós, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas uma costura aqui no meio com 1 centímetro de margem, sem acabamento, sem nada, só para eu poder provar a peça nela. Retrocesso no início e no final. E agora eu vou colocar esse cós ao redor de toda a minha saia. Prontinho, eu uni as laterais, então antes de eu fazer qualquer finalização, eu vou provar essa peça da Lariana. Não vou colocar botão nem nada, vou alfinetar tudo no transpasse, tá? Então a próxima vez que vocês me virem aqui, já vai ser provando a peça nela. Bom, pessoal, agora a gente tá aqui com a Lariana e eu vou provar a saia nela. Eu já coloquei aqui a saia. E eu percebi que a Lariana, ela deu uma boa de uma emagrecida desde a última vez que ela veio. Então, aqui no centro, ó, eu já fiz uma alteração de poder puxar aqui e tirar o excesso aqui pelo centro das costas, tá? Mas, no mais, a saia ficou perfeita. Agora é só fazer a finalização do cós mesmo, ajeitar o cós também ali onde teve aquela alteração. Então, o próximo passo vai ser descosturar o cós, ajeitar ele ali pelo meio das costas, onde foi a emenda, e poder fazer a finalização e as casinhas de botão e a barra. Então, a saia ficou perfeita, não teve muitas alterações, não tem muito segredo e ficou do jeito que ela quis. Quanto às pregas que eu tinha falado, a gente vai fazer o seguinte: como ela quer realmente trazer o volume mais para a lateral, a gente vai abrir as pregas, eu vou até abrir uma aqui, ó, vai deixar essas da extremidade sem costura. Aqui vai costurar 1,5 cm, aqui 3 e aqui uns 5 centímetros mais ou menos, para que eu tenha essa impressão de que aqui na frente a prega vai ficar mais assentada, para não dar um volume aqui na parte da frente e o volume vai ficar aqui para lateral. Nas costas não, nas costas eu vou deixar todas as pregas fechadinhas assim em 3 centímetros, porque eu achei que ficou legal a forma que a gente colocou aqui, tá bem assentadinho, tá? Então essa foi a prova da saia da Lariana. E daqui a pouco eu vou fazer a finalização, vou mostrar o acabamento pra vocês. E depois que estiver pronta, a Lari vai provar com um look bem legal pra mostrar o resultado final. Olha só, pessoal, então agora a gente vai fazer a continuação da saia da Lari. Como vocês viram, teve um ajuste na cintura, tá? Onde eu pincei aqui com um alfinete a quantidade que eu tenho que tirar. E eu posso medir aqui com a fita pra ver quanto que vai dar desse ajuste. Deu um total de 2 centímetros, e como tá pinçado, tá na dobra, então são 4 centímetros no total que tá sobrando na cintura dela. Então, eu posso marcar com a caneta,
Posso marcar com a canetinha aqui dos dois lados aonde é que está o alfinete, para poder tirar o alfinete, tá? Então, a gente vai conferir aqui quanto sente... Ó, não tá bem no centro não, mas na hora de arrumar eu vou fazer bem no centro, tá? São 4 centímetros mesmo de ajuste. Coincidentemente, é a mesma medida que a gente deixou para as pregas, né? Uma profundidade de 2 centímetros. O que que acontece? Não adianta eu fazer esse ajuste só no cos, né? Eu vou ter que passar esse ajuste para a saia também, para que ela possa encaixar no cos. Então, seguindo o mesmo raciocínio aí de pregas que a gente já tinha feito, então bem no meio das costas eu vou colocar uma prega de 4 centímetros para poder voltar a encaixar nesse cos, que eu também vou tirar 4 centímetros, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desmanchar o cos. Eu vou tirar o cos da saia. Vocês lembram que eu fiz no ponto grande, né? E agora vocês vão ver a vantagem do porquê, ó. Eu vou pegar uma das linhas e vou puxar. Fica muito mais fácil de desmanchar. Claro que com muito cuidado para não estragar o tecido, mas eu vou tirando assim, ó. E ela vai saindo com mais facilidade. Então, se for o caso, eu posso usar o desmanchador ou a tesoura, não tem problema, tá? O que vocês acharem melhor. Eu só faço da maneira que eu acho mais fácil pra mim. Então, olha só, já tô com o cos aqui desmanchado, ele até tá com a marquinha de onde ficou a costura. Eu vou passar ele de novo, deixar ele bem retinho. Eu coloquei uma entretela nesse cos, tá? Pra deixar ele mais firminho, porque o linho, ele tende a desfiar com o tempo. Então, pra deixar um cos mais firminho, eu coloquei uma entretela de malha simples, só pra dar um pouquinho mais de firmeza, tá? E agora eu posso cortar 4 centímetros aqui do meu cos. E eu já vou fazer isso em todas as partes que eu tenho dele, porque eu tenho mais 2 partes que do acabamento do cos. Então, eu vou colocar assim, uma sobre a outra. Com a minha fita métrica, eu vou medir esses 4 centímetros. E agora eu posso cortar o excesso. Agora eu vou reservar esse cos, né, que já está do tamanho pronto, e vou partir para o ajuste na saia. Eu vou desmanchar a lateral da saia, porque eu deixei ela só no alinhavo também, no ponto grande, né, mas eu vou fazer ela na francesa, então eu tenho que descosturar ela. Eu vou desmanchar as laterais da saia para poder arrumar o centro das costas, fazer essa prega com um ajuste de 4 centímetros, para depois poder fechar a saia de novo na costura francesa. Muito bem, pessoal, eu desmanchei as laterais da minha saia, agora eu estou com as 2 partes da frente separadas das costas. Então, como que eu vou fazer esse ajuste? No centro das costas não tinha nenhuma prega, então eu vou usar isso ao meu favor. Ao invés de pegar esses 4 centímetros de ajuste que deu e distribuir entre as pregas que eu já tenho, eu vou simplesmente fazer uma prega no centro das costas, que eu ainda não tinha, com 4 centímetros também, porque daí vai dar certinho a prega de 2 centímetros de profundidade que eu tinha calculado em todas as outras, né? Vai acabar com os 4 centímetros da mesma forma. Então, a única coisa que eu vou fazer é isso, ó, eu dobro a minha saia ao meio aqui, encontro o meio e marco 2 centímetros para poder fazer uma nova prega aqui no centro, tá? Então, eu marco aqui com o alfinete. E aí, vocês lembram que eu tinha feito essas pregas no ponto largo, caso eu precisasse desmanchar ou precisasse de algum ajuste, né? Pra ver como que ia ficar no corpo da Lari. Então, como as costas ficaram bem certinhas, eu só vou substituir essa costura do ponto largo pelo ponto pequenininho, tá? É o mesmo processo de vai e volta pra não estragar o tecido, a mesma coisa, só que agora num ponto menor. E a frente, gente, eu vou fazer igual eu combinei com a Lari no momento da prova. As pregas mais próximas ao bolso, elas não vão ser fechadas, ó. Essa daqui, ela vai ser totalmente aberta. Eu só vou prender aqui igual tá perto da costura, tá vendo? E essas aqui eu vou substituir o ponto largo pelo ponto pequenininho, mas eu vou crescendo elas. O que eu vou fazer? Essa aqui vai ser totalmente aberta, essa aqui vai ficar com 1 centímetro, essa com 3 e essa com 5, tá? Pra gente poder trabalhar esse volume ao favor do formato do corpo da Lari. Também vou finalizar o transpasse, só vou trocar a costura do ponto largo pelo ponto mais fino, tá? Então eu vou fazer todo esse processo, depois eu venho mostrar pra vocês aqui como é que tá, pra gente dar sequência na costura francesa. Olha só, pessoal, então agora eu vou começar o processo de desmanchar as pregas que eu já tenho, porque elas estão no ponto maior, e vou fazer elas no ponto menor com o mesmo tamanho que elas estão aqui, tá bom? E a prega aqui no centro também, que eu vou fazer com 2 centímetros de profundidade, tá? Onde tá o alfinetinho aqui. Então vamos lá.
Prontinho, pessoal. Eu fiz o que eu combinei com vocês, olha só. Já fechei todas as pregas da forma que eu precisava. Também já arrumei o transpasse no ponto menor. E agora eu vou passar todas essas partes para poder fazer a lateral na costura francesa. E do outro lado elas vão ficar assim, ó. Essas aqui todas direcionadas para um lado e essas aqui para o outro, enquanto essa daqui abre para os dois lados, só que vai ficar menorzinha, tá? Prontinho, pessoal, a minha peça tá passada e agora chegou a hora de eu fechar as laterais. Eu não vou usar overlock aqui hoje de novo, né, contando que tem bastante gente iniciante que não tem overlock em casa e quem tem overlock já sabe, provavelmente, né, já sabe os procedimentos. Então aqui eu vou trabalhar mais para quem é iniciante mesmo, fazendo a costura francesa igual eu fiz lá no vestidinho da Lari. Então, para quem não assistiu o vídeo passado, eu indico que veja, tem muita dica legal de costura lá. Mas eu vou ensinar aqui em uma das laterais, para agilizar o processo, eu não vou mostrar toda a costura não, tá? Então a gente vai colocar o direito do tecido, né, a estampa ou o direito do tecido para baixo, e a outra parte vem por cima com a estampa ou o direito para cima. E a primeira costura da costura francesa, ela fica aparente. Então, a gente deixou uma margem de costura maior para poder fazer essa costura francesa. Numa costura comum, a gente deixa 1 centímetro e meio, porque a gente só vai costurar uma vez e arrematar no overlock. Como aqui não é o caso, a gente deixa 2 centímetros, até 2,5 centímetros, dependendo da peça, para poder fazer a costura francesa, porque eu vou passar a primeira costura com 1 centímetro aqui, depois eu vou arrematar ela na tesoura para poder virar. Então vamos mostrar o passo a passo para vocês ali na máquina. Olha só, eu tô com a minha peça aqui do lado direito, tá vendo? O avesso tá aqui dentro, né? Frente e costas. E agora eu vou passar uma costura apertadinha, né? No ponto 2 ou 3, do começo ao fim aqui da minha lateral. Com 1 centímetro de margem de costura, ó. Como eu sempre falo, ó, a minha máquina ela tem as marcações aqui, né? Nessa plaquinha. Mas vocês podem usar um imã guia ou colocar uma fita aqui para determinar a margem de costura que vocês querem. E eu vou seguir a de 1 centímetro de margem. Vou dar um retrocesso para começar, vou passar até o final e retrocesso no final de novo. Muito bem, ó, passei a costurinha com 1 centímetro de margem, de fora a fora, e dei retrocesso no início e no fim. Agora eu vou costurar o outro lado. Prontinho, gente, olha só, eu passei uma costurinha com 1 centímetro aqui, e agora o que eu vou fazer? Eu passo essa costura para que ela se assente bem assentadinho, e agora eu corto o excesso. Eu vou cortar o excesso para poder virar essa costura. Eu cuido para não cortar muito próximo, então eu vou cortar assim com uns 3 ou 4 milímetros de distância da primeira costura. Olha só como que fica menorzinho, tá vendo? Agora, antes de refilar o outro lado, eu vou fazer esse, porque como o linho desfia muito, se eu refilar o outro lado e for para a máquina ficar manuseando, vai desfiar. Então, eu vou aproveitar que esse lado aqui já tá refilado, eu abro aqui a minha costura, ó, eu abro as minhas duas partes, vou ajeitando assim e passando. Aqui nessa parte onde vai começar o bolso, ó, é muito importante, porque a costura vai ficar mais grossa, porque são várias camadas de tecido. E aí, agora sim, eu viro direito com direito pra poder vincar essa costurinha fechadinha. Aqui no bolso, ó, eu vou passar bem passadinho mesmo, porque a costura vai ficar meio grossinha nesse pedacinho, tá? Mas não tem problema não. Prontinho, agora eu vou voltar pra máquina e passar a segunda costura pra mostrar o resultado pra vocês. Olha só, pessoal, então pra vocês verem como que a costura vai ficar limpinha, olha só. Eu fiz a primeira costura do lado direito aqui, tá vendo? Refilei pertinho da costura e passei pra vincar bem, assim, pra poder passar a outra costura agora com 1 centímetro de margem. Aqui, onde vai ficar mais grossinho por causa do acabamento do bolso, provavelmente vai dar um pouquinho mais de 1 centímetro, mas não tem problema, tá? Vamos passar numa costura 2, aqui num ponto 2 da máquina. Vou fazer com 1 centímetro. Vou dar retrocesso no começo e no final. Muito bem, olha só, passei a costura aqui. E como vocês podem ver, ó, vai ficar bem limpinho do outro lado. Vamos ali na outra câmera. Olha só, pessoal, prontinho. Agora eu vou passar bem passadinho e eu vou virar pra vocês verem
como que ficou limpinha a minha costura. Vou vincar aqui. Olha só, nem aparece a costura, tá vendo? Fica bem limpinha mesmo. E do outro lado também fica bem limpinho. Então essa é a costura francesa, tá? Eu vou terminar o outro lado, sem mostrar mesmo, vou passar rapidinho. E depois eu venho aqui pra gente fazer o cos. Muito bem, pessoal, olha só. Já uni as minhas duas laterais na costura francesa. Tá aqui, ó. Um lado, o outro lado. E agora chegou a hora de eu fazer o meu cos. Eu cortei aqui 4 partes de cos, né? Pra frente e costas, né? Pro lado que vai aparecer e também pro acabamento, com uma emenda no centro das costas. Então agora eu vou emendar aqui o centro das costas e já vou emendar também uma das extremidades para mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa aplicação na saia, tá? Então vamos para a máquina que eu vou fazer isso para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, vocês lembram que eu cuidei para as listras baterem, né? Então agora eu vou colocar aqui, ó, direito com direito e vou passar uma costura central aqui no meu cos, tá? Unindo as duas partes é o que vai dar o centro das costas na minha saia. Com 1 centímetro de margem de costura, vou dar retrocesso no começo e no final. E vou fazer a mesma coisa com as outras duas tiras também, cuidando para ficar com as listras no mesmo sentido aqui, ó. Olha só como é que fica batendo certinho as listras, tá vendo? Aqui também. E agora eu vou passar, vou abrir aqui essas costuras para poder unir uma parte na outra, tá? Muito bem, olha só. Eu uni aqui as partes do meio e passei para os dois lados, tá vendo? As duas estão assim. E agora eu vou unir uma na outra, ó. Eu vou colocar o centro dos dois aqui batendo certinho. Consegue enxergar? Posso colocar um alfinete aqui para não sair do lugar. E agora eu vou passar uma costura de fora a fora, tá? Com 1 centímetro de margem. Olha só, pessoal, eu já uni o cos da forma que eu falei que eu ia fazer. Eu uni aqui as duas partes do centro, passei para os dois lados e uni as duas faixas, olha só. Eu virei elas assim, do avesso, passei uma costura com 1 centímetro de margem e agora eu passei elas bem certinho pra gente poder ver como é que vai ficar quando já estiver do lado correto, tá? Então agora o próximo passo é eu passar uma margem de costura de 1 centímetro em um dos lados desse cos, que vai ser aplicado lá na saia, né? Porque eu vou aplicar essa parte que tá sem costura, eu vou costurar um lado primeiro, né? E o outro lado já tem que estar com o cos viradinho assim, ó, pra facilitar na hora da aplicação. Depois eu vou mostrar o porquê. Então agora o que eu faço? Agora que eu passei ele bem passadinho, eu vou ver se eu preciso arrematar aqui na finalização, se ficou tudo certinho, se ficou batendo. Tá bem certinho aqui o meu, esse branquinho aqui é a entretela, tá? E quando precisa, ó, por exemplo, aqui, a gente dá uma arrematada, tá vendo? Pra deixar bem certinho. E agora o que eu vou fazer? Eu vou escolher um dos lados e vou fazer uma vira com 1 centímetro de margem de costura e passar bem no ferro, tá? Então eu abro aqui e vou passar uma margem de costura de 1 centímetro. Eu quero deixar claro que eu já faço de olho porque eu tenho um pouco mais de prática, mas vocês podem sim vir com a fita métrica marcando 1 centímetro aqui, ó. Marcando 1 centímetro para ser o lugar onde vocês vão virar, tá bom? Mas eu já vou fazer direto aqui pra gente dar uma adiantada no vídeo, tá? Prontinho, ó, eu passei, olha como é que fica o acabamento. Já vai ficar viradinho aqui e esse lado aqui é o que eu vou pregar na saia. Então agora o que eu vou fazer? Eu pego a minha saia do lado direito aqui e vou unir o centro do meu cos com o centro das costas da minha saia. Então eu pego essa prega que eu escolhi pra ser a prega do meio, que eu fiz aquele ajuste, e vou colocar aqui o meu cos. E vou alfinetar. Posso alfinetar aqui dentro do cos mesmo, porque eu ainda não vou fechar aqui, tá vendo? Dessa forma. E agora eu vou alfinetar até o final da minha saia. Muito bem, pessoal, olha só, tá tudo alfinetadinho. E agora eu vou costurar o meu cos aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu vou posicionar a minha agulha, ó, eu vou posicionar o meu cos do jeito que ele tá. No comecinho aqui da minha saia, ó, ficou um pouco maior aqui, tá vendo? Mas eu vou posicionar aqui no comecinho da minha saia,
sem pegar essa parte, tá? É só para poder me guiar, para eu saber como é que vai ficar o acabamento depois do outro lado. Então eu posso começar aqui com o retrocesso, dessa forma. Eu posso tirar isso daqui e fazer por cima assim para eu me guiar. O importante é que eu consiga manter uma mesma distância, uma mesma linha, para depois, na hora de virar esse cos lá pro outro lado, esse acabamento aqui fica bem certinho em cima da costura que eu tô fazendo. Então vamos lá, ó. Tá bem retinho aqui 1 centímetro de margem, e agora eu vou começar minha costura com 1 centímetro de margem de fora a fora, dando retrocesso no começo e no final. Muito bem, olha só, terminei. Se eu encosto meu cos aqui, ó, as costurinhas elas estão batendo certinho. E aqui também o meio das minhas costas com o meio do meu cos. Agora, antes da gente virar, olha só, a gente vai fazer o quê? A gente vai virar esse cos aqui pra fazer o acabamento dele aqui no avesso, certo? Só que eu ainda não fechei as laterais aqui do lado. Então agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer assim com o meu cos, ó. Vou virar ele dessa forma. Aqui. Tá vendo? Virando essas duas partes pra dentro. Igual tá essa dobradinha com ferro, a outra também. Eu vou colocar tudo com alfinete pra ele ficar bem certinho. Dessa forma assim, ó. Tem que bater esses dois, tá vendo? Porque agora eu vou passar uma costurinha reta, começando aqui e finalizando aqui na parte de cima do cos. Olha só, eu passei uma costurinha começando aqui e finalizando aqui embaixo, que quando eu virar, isso aqui vai ficar tudo embutido e escondido, assim, tá? Claro que tem essas linhas ainda, a gente ainda vai fazer a limpeza, mas aí depois é só tirar esses excessos aqui para poder virar e ter o meu cos bem limpinho. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora eu vou tirar o excesso aqui. Aqui em cima, ó, onde fica esse biquinho, eu vou tirar também. Não vou chegar muito perto da quina, da costura, tá? É só pra fazer, só pra poder virar assim, quer ver? Agora com a pontinha da minha pinça, eu vou tirar bem esse cantinho aqui. Dessa forma, tá? Agora a gente vai passar esse cos. Bom, agora que o meu cos tá aplicado e passado, chegou a hora de eu escolher como que eu vou fazer esse acabamento aqui dentro. Eu vou fazer esse acabamento na mão pra ficar bem limpinho, pra não aparecer a costura do outro lado, tá? Então, com uma agulha simples, eu vou passar uma costura pegando essa parte de dentro, que é essa sobra de tecido, com a parte de dentro do meu cos, tá? Porque eu não quero que apareça nada aqui do outro lado. Prontinho, pessoal, o meu cos tá feito, tá vendo? Eu passei ele pra ele ficar bem assentadinho. E agora chegou a hora da gente fazer a barra. Como que eu vou fazer isso? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é ver se tá batendo aqui as minhas partes da frente, os meus dois transpasse. Eu coloco eles bem certinho aqui em cima, vou descendo pra ver se a altura tá batendo aqui embaixo, tá? Tá batendo bem certinho. Então, o que que eu vou fazer? Pra fazer essa barra, eu vou fazer igual eu calculei no molde. Só que eu vou usar o ferro. Eu vou passar a vira de 1 centímetro de margem de costura e depois vou passar virando mais 4 centímetros pra fazer a barra do jeito que eu planejei na hora que a gente fez o molde, tá? Então, vamos lá. Prontinho, ó. Passei. Primeira vira com 1, segunda com 4. Vou para a máquina fazer essa barra e depois o segundo passo, né, a finalização de tudo, é fazer as casinhas de botões. Então vamos lá. Prontinho, pessoal. Depois de feito a barra, o próximo passo é fazer as casinhas dos botões, calcular o lugar onde vão esses botões e casear ali na máquina. A Lari me trouxe só 7 botões, então eu não vou colocar botão até o final, até embaixo, porque eu preciso ter uma distribuição suficiente para que não fique abrindo, para que não corra o risco de ficar aparecendo alguma coisa. Então eu vou colocar esses botões em intervalos de 7 centímetros. E a minha saia ficou com um total de 70. Então eu vou colocar, calculando de cima para baixo, a cada 7 centímetros um novo botão, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar os botões
do lado esquerdo, então eu vou fazer a casinha do lado direito, tá? O primeiro botão eu vou colocar aqui, eu vou colocar ele aqui pra simular, mas aqui é a casinha que vai. E eu vou fazer a casinha no sentido horizontal. Então aqui eu vou marcar bem no meio o espaço de uma casinha, aqui. E a partir do final dele eu vou marcar 7 centímetros e vou colocar outro botão. Esse botão eu vou fazer na horizontal e a partir desse botão para baixo eu vou fazer todas as casinhas na vertical, tá? Porque daí elas não vão ficar dançando. Então aqui, ó, a minha casinha ela vai ser na vertical aqui nos botões aqui de baixo, tá? Muito bem, eu já marquei aqui a posição dos meus botões e agora eu vou tirar e vou fazer as casinhas. Olha só, gente, chegou a hora de fazer a casinha, já fiz a primeira aqui. Quero mostrar pra vocês que primeiro a gente sempre tem que testar os pontos da máquina no retalho, tá? Então eu tenho aqui os retalhinhos que sobraram lá da faixa da cintura, né, do cos. E aí a minha máquina, ela funciona da seguinte maneira. Eu tenho que regular os pontos manualmente aqui, tá? Tem a regulagem própria dela, então cada máquina tem a sua regulagem. É importante que vocês vejam qual é a de vocês, como funciona esse movimento na máquina de vocês, essa função. E se vocês tiverem dúvida, todas as máquinas têm tutorial disponível na internet, tá? Então agora eu vou continuar as minhas casinhas aqui, vou pregar os botões, depois eu vou abrir as casinhas e aí no final eu já mostro a saia no manequim pra vocês. Prontinho, gente. Olha só, todas as casinhas feitas, tá vendo? Pra abrir essas casinhas, vocês podem usar tanto o desmanchador, esse objeto aqui, que tem essas duas pontinhas. Você espeta essa ponta maior aqui no início e vai desmanchando até o final. É importante que vocês coloquem um alfinete aqui no final como trava, porque na hora de rasgar ele é bem afiado, aí não vai ultrapassar o limite. O meu tá estragado, ele tá torto, tá vendo? Ele não tá cortando mais. Então eu vou cortar com a tesoura mesmo, que é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui e vou abrindo devagarzinho, cuidando para não cortar a costura da minha casinha e para não ultrapassar o limite. Muito bem. E eu vou fazer isso em todas as casinhas. Muito bem, pessoal, eu já abri todas as minhas casinhas. Olha só como é que ficou, sem a marquinha. E agora eu vou pregar os botões e a próxima vez que eu voltar, a saia já vai estar no manequim para vocês verem como é que ficou o resultado. Prontinho, pessoal, esse é o resultado da saia da Lariana. Assim que ela receber a saia, ela vai mandar uma foto com um look, né, pra gente ver como que ficou no corpo dela. Aqui no manequim eu coloquei um alfinete aqui nas costas, só pra gente ver como é que ficou o acabamento aqui do cos, né, os botões de aplicados. Eu achei maravilhosa essa saia, eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo também. Sem esquecer que esse foi o segundo modelo da série Lariana. Daqui a pouco a gente vai ter um outro modelo, né? A Lariana ainda está escolhendo um vestido para substituir o tecido verde. Então, vocês podem ficar de olho aqui, porque com certeza vai ser alguma coisa bem legal. E para não esquecer também que o quarto modelo da série Lariana é um Maxi Blazer, que vai acontecer dentro do caminho da modelagem, que começa no dia 4 de abril, tá bom? Então, não deixe de fazer sua matrícula, porque não dá para entrar quando o grupo já estiver acontecendo. Então, corre lá no link da bio ou no YouTube, né, embaixo do vídeo, vai ter um link também para você fazer a sua matrícula. Confere lá na página certinho tudo que você vai aprender no caminho da modelagem, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Então, um beijo, obrigada e até o próximo vídeo.